paz, o amor do Mestre Jesus esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos nesse nosso início de semana, né? Espero que tenha tido uma semana proveitosa, maravilhosa, cheia de energia, cheia de força, de esperança, de vontade, de fé, que possamos, nesses momentos de reflexão, dar um upgrade, né? Forte em tudo isso que já tivemos para iniciarmos uma semana maravilhosa. Mas a lição de hoje é aquela puxa a orelha da gente que a Joana está acostumada a fazer, mas vamos ver o que ela nos reserva nessa noite. Vou colocar aqui. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 89. Se a tua palavra não tiver o objetivo de auxiliar, não a apresentes para criticar. Há dois tipos de comportamento, o daqueles que fazem e o daqueles que ficam de palanque, apontando erros, criticando, atormentando a vida das pessoas. Faze quanto te seja possível, sem aguardar aplauso, nem temer pedradas. Torna-te membro do grupo que opera e fala com o objetivo superior de ser útil. Se os que dizem saber como se fazem as coisas deixassem de opinar e as executassem, o mundo mudaria de feição. Como disse Jesus, né? Se não tiver nada de bom para falar de alguém, né? Cala-te. A Joana toca nesse ponto, que é um ponto incômodo para todos nós. Antes da gente seguir, que eu vou bater sempre nessa tecla, vou frisar. Não estou aqui chamando a atenção de ninguém. Não convivo com vocês o tempo todo para saber o que um, o que o outro faz. Então não estou aqui puxando orelha, não estou dando mensagem assim, indireta. Nada disso, tá? É um livro, nós estamos estudando na sequência. Estudando não, refletindo, né? Na sequência. Gente, eu tô com um pigarrozinho, mas tá bom. Então, estamos aprendendo com ele. E é óbvio que essa é uma daquelas lições que alguns de nós irão, assim como eu, vestir a carapuça, outros não vão ter muito o que se preocupar, mas sempre vai ter aquele aguilhão a nos lembrar de determinada situação, algo qualquer, tá bom? Então, Jesus já nos disse, né, essa frase icônica, porque a crítica, ela é importante. Nós somos sujeitos críticos, né? Nosso modo de viver como estamos em fase de aperfeiçoamento, nós questionamos muitas coisas. Nosso senso crítico ele está sempre em voga, sempre nos chamando a atenção. E às vezes nos acostumamos não só a nos criticar, mas a criticar às vezes até porque a gente já deu um passinho à frente e o próximo ainda não conseguiu dar esse passo. Ou quando nós achamos que demos esse passinho, mas ainda não demos, mesmo assim a gente legisla essa causa. Então, tenhamos muito cuidado com a palavra que machuca. Por que eu digo palavra que machuca? Eu acredito que nenhum de vocês queira magoar ninguém. Eu acredito que nenhum de vocês queira ofender alguém. Quando nós queremos magoar ou ofender, nós fazemos de consciência. Então a gente vai lá, a pessoa foi descortês conosco, a gente retruca. Ainda bem não aconselho a fazer isso não, mas que entendamos essa parte. O que acontece é que muitas vezes o nosso falar ele
provoca as pessoas. Ele acaba trazendo uma questão desnecessária. Vou botar desnecessária para não falar, não acrescer, né, outros adjetivos. Há um tempo, alguns dias, num grupo de WhatsApp lá da escola, onde eu estudei há 30 anos, um amigo botou uma imagem, não importa. Segundo ele, não foi em tom provocativo. Mas era. Era porque ele era contrário àquela ideia. Ele colocou aquela ideia para pontuar como é que se diz? A sua convicção. E deu um furdúncio, né, tão grande lá no grupo, gente saindo, pessoas reclamando, ofensas, palavrões, etc. Algo assim desnecessário. Depois ele veio, fala assim, gente, eu mostrei fatos. Não estou aqui provocando ninguém. Aí uma pessoa chegou para ele e falou, mas claro que você está provocando. O que você colocou é fato. Mas os comentários que faz, uma frase que ele botou de comentário, ela foi determinante nesse pensamento. Então, quando nós colocamos alguma frase na nossa vida, quando nós pontuamos alguma coisa na vida de alguém, nós estamos deliberadamente emitindo a nossa opinião. Deliberadamente nós estamos fazendo uma provocação. Ah, mas se for assim eu não posso dar minha opinião nunca. Se a sua opinião for para melhorar, se for para agregar, se for para remediar, ou seja, se tiver um objetivo nobre, problema algum. O que acontece algumas das vezes eu tentei ajudar, mas a situação piorou. Tudo bem, eu entendi que você não compreendeu a situação como um todo, fez algo que você achava que podia fazer, e aquilo foi um erro de avaliação e um erro de escolha. É diferente da provocação. A provocação é quando a gente, com a certeza, com a razão, nós colocamos uma determinada opinião. E eu vou fazendo a parte teórica, depois eu vou entrando na parte prática. Então, essa provocação pode ser de diversos tipos, diversos modos. E eu vou dizer para vocês que hoje em dia a provocação está até no nosso calar, no nosso silenciar. Que a gente, às vezes, em silêncio, a gente faz caras e bocas, ou a gente balança a cabeça, né? E a pessoa ainda se sente mais ofendida ainda. Então, até o silenciar tem que vir acompanhado de um gestual sereno, algo que não venha atrapalhar. Essa é a parte teórica. Essa é a parte em que entendemos o que são as provocações, entendemos o que são nossas opiniões e entendemos as nossas escolhas, as avaliações, as interpretações e as escolhas. Na prática, como eu posso entender uma provocação? Eu falei em relação ao grupo de WhatsApp. Deixa eu tomar um. Eu não vou aqui tocar, porque é um assunto sensível, eu não quero trazer para vocês.
Eu procuro sempre trazer assuntos que não sejam didático e ilustrativo, que não tenham conexão muito com algum fato existente. Vamos usar um exemplo. O fulano, lá X, ele resolveu dar uma pernada no ciclano. Vamos usar esse exemplo bem esdrúxulo. Bem esdrúxulo. E ele fez de um tal modo que você ficou sabendo. Ninguém mais ficou. Ninguém mais ficou. Aí, aquela coisa dentro de nós, eu falei, gente, ele fez uma coisa errada. Eu tenho obrigação moral de desfazer isso. Eu tenho que ser o bastião da moralidade, ir lá e dedurar, e não sei, expor aquela pessoa. Mas ao mesmo tempo, aquela pessoa é uma pessoa muito desagradável, muito... Se for lá e bater de frente, a coisa azeda. Então a gente provoca. Nas conversas a gente joga uma ideia, uma piadinha, joga uma coisa, joga outra, de modo que fique subtendido. Não, mas eu não falei nada, eu não disse nada. Disse. Então a gente não pode se esconder atrás dessa subjetividade, atrás dessas situações pequenas. Não, o texto está falando sobre isso, também está. Vejam que a reflexão leva a gente a caminhos profundos, né? Há subjetividades do tipo: uma pessoa está trabalhando junto conosco, a gente não gosta do modo dela trabalhar. Isso eu estou falando sempre que a gente, na nossa opinião, a coisa esteja certa. Daqui a pouquinho eu vou comentar outra coisa. Então, a pessoa chega, trabalha lá de um jeito diferente, mas ela apresenta resultado. Não, de jeito nenhum. O resultado que ela apresenta é ruim. Ela está fazendo errado, daqui a pouquinho lá na frente vai dar problema, que o jeito que ela... Essa é a nossa opinião. E a gente vai minando. Essa pessoa chega para o chefe, chefe. Quando a pessoa deixa E todos nós vamos fazer alguma coisa, não sei se vocês já perceberam, nos é colocado uma quantidade muito grande de coisas para serem feitas. Sempre fica um detalhe, sempre fica uma bobeirinha, e sempre tem um prazozinho ali que está estourado. E a gente pega a cisma com essa pessoa, fica um chefe, fulano não me entregou o coisa no prazo, ou fulano não me entregou aquilo que estava acordado fazer, está atrapalhando o meu trabalho. Vocês estão notando? Não estou dizendo que não se deva conversar com o chefe, né? Não se deva explicar o que está acontecendo. Mas temos que ter compaixão com aquelas pessoas. Agora, nós vamos ver também pessoas fazendo pela maldade. Tudo agora que eu falei assim, é que naquela minha opinião eu estava certo. E fiz aquela coisa, para mim eu estou certo. E vamos ver a pessoa que faz pela maldade. Se é tão diferente assim. Pessoa que é um posto acima, ou a pessoa entrou agora, olhou a gente trabalhando e faz a mesma coisa. Chefe, o Dan não me entregou essa tarefa aqui. Aí o chefe, Dan, você não entregou? Eu falei, não, eu estou fazendo um monte de coisa e ainda não tive tempo de resolver isso aqui. Aí fica aquela impressão negativa do chefe, que o Dan
não tem competência de fazer o que está fazendo. E que aquele que acabou de entrar é um cara que está dinamicamente mais rápido e consegue resolver as coisas com mais agilidade. Mas aquela pessoa está fazendo por maldade. Que ela quer tomar minha posição, ou ela quer ter um destaque em relação ao chefe. Tem alguma diferença entre uma e outra? Ah, não. Calma aí, Dan. Eu estou falando porque a pessoa está fazendo alguma coisa errada. Não. Você acha que ela está fazendo. Ela deixou de entregar alguma coisa? O chefe está aborrecido ou chateado com ela? Então, ela está atendendo aos anseios do chefe. A empresa é sua? Não, a empresa é do chefe. Entenderam? No final, a nossa opinião, por vezes, nos leva a precificar, né, uma situação de modo diferente. Então preste atenção. Vocês podem estar aqui falando agora. Quer dizer então que a minha opinião não está certa, não vale a pena, é que eu estou errado? Não. O que você tem de mais importante na sua vida é a sua opinião. Agora, é a sua opinião uma opinião abalizada? O que é abalizada? Uma opinião que tem uma sustentação. Uma certa vez eu conversava com um amigo, e ele falou assim, Dan, eu trabalho há tanto tempo nisso. Aí eu falei para ele, cara, mas você trabalhou há muito tempo em uma determinada situação. Agora, o sistema está todo informatizado, a tua área de atuação agora mudou, flexibilizou. É tudo a mesma coisa. O que eu fazia 20 anos atrás é o mesmo que eu faço agora. Abalizado é isso. Você, para não cometer erros, você tem que ter a consciência do que você está fazendo. Você tem que ter a real dimensão daquilo que você está falando, daquilo que você está trabalhando. Isso é muito importante. Muito importante. Por isso que às vezes a gente vai tentar ajudar e atrapalha. Porque a gente não tem a consciência de toda a dinâmica das situações que estão rodando ali. Então já tivemos uma ideia de que opinião é muito importante, porque é a somatória de tudo aquilo que nós vivemos. Mas a opinião abalizada, ou seja, aquela opinião bem formada, a opinião consciente, essa é a fundamental. E a gente chega a uma conclusão, depois de um certo tempo, que essa opinião não existe. Porque você pode ter o seu pensamento, você pode ter a sua opinião, você pode ter um entendimento daquela coisa. Eu, por exemplo, estou com 56 anos, tenho opinião de um monte de coisas. E eu vejo pessoas que estudaram menos, leram menos, e ficam aí falando coisas absurdas. Agora tem um detalhe. A pessoa fala essas coisas absurdas que são inverdades muitas das vezes porque a pessoa não pesquisou, que a pessoa não buscou. Quando eu falo, porque é o contraditório, falo, não é bem assim, não é bem essa. Pronto, todo mundo que estava ali se volta contra. Dan, você é isso, você é aquilo, você não entendeu, você... Aí pensa assim, as pessoas gostam de serem enganadas. Não é, porque cada uma tem opinião. E a voz daquele que lança a opinião vai trazer para perto dele todos que têm opinião semelhante. Mas não quer dizer que a opinião está certa.
não quer dizer que aquela opinião seja uma opinião válida. Entenderam? Por isso que a nossa opinião ela é muito importante para nós, nas nossas decisões, na nossa postura. Então, todo dia nós temos que estar avaliando essa posição que nós temos. Todo dia nós temos que compreender mais as situações. Então, a Joana, tudo isso que eu falei até agora é um condensado que a Joana passou. Vamos dar uma olhadinha rapidamente em tudo que ela colocou aqui. Ela inicia, né, na primeira frase aquilo que o Cristo falou. Se não tem nada de bom para falar de alguém, não fala nada, fica em silêncio. Mas por que eu não posso criticar o fulano? Ele está fazendo a coisa errada, não está? Você pode chegar para o fulano se você tiver uma figura de autoridade com ele, se você tiver uma intimidade com ele, falar assim, ó, fulano, minha opinião é a seguinte, eu acho que você... Isso é uma conversa de pé do ouvido lá no cantinho que ninguém precisa ouvir. Ah, mas eu não tenho essa intimidade, o cara fala, deixa seguir. Lembre-se, outras pessoas em volta ou estão gostando ou não estão gostando. Se não estão gostando, estão se afastando dele. Se estão gostando, estão se aproximando dele. E se você for uma voz dissonante naquilo ali, aquelas que estão gostando vão se voltar contra você. Você está arranjando inimigos porque é pela sua própria vontade, né? Que é o que você quis expor. E a Joana fala assim, que tem os dois tipos de comportamento. Aqueles que fazem, aquele que chega lá pro fulano, vem cá fulano, vamos conversar. Você é o chefe. Fulano está fazendo uma coisa errada. Para que você vai brigar no meio de todo mundo? Ou então, vou brigar no meio de todo mundo com fulano porque está todo mundo fazendo a mesma coisa. Ok. Avaliou ali a situação. Mas chama aquela pessoa no canto, conversa. Seja aquele que promove a paz. A família está lá confusa, brigando. Não chega lá e dê a sua opinião achando que o fulano está certo ou o ciclano está errado. Você vai dar a sua opinião, e a sua opinião talvez não seja válida para aquele contexto, você talvez não entenda tudo o que está acontecendo, ou você faz parte dessa família e entenda realmente o que está acontecendo, mas você tomar as dores de A ou as dores de B, não vai resolver. O que vai resolver? É entrar com uma palavra apaziguadora, chamar todo mundo aqui, ó, vem cá, senta aqui, eu sei que você tem a razão, você também tem a razão, mas vamos achar um caminho aqui no meio aqui para que a gente possa conviver, abrir mão e vai conversar, vai apaziguar. É aquele que faz, aquele que promove o bem. De novo, já conversamos sobre a opinião. Opinião preponderante, para mim, eu tenho opinião um monte de coisa. Um monte de coisa. E estou aprendendo a compartilhar essas opiniões de um modo bem subjetivo. Então não adianta a gente chegar e ficar, fulano, você é assim, assado, estou te falando pro seu bem. Não tá. Não tá. Mas você chama a pessoa aqui no canto, assim, ó, fulano, estou notando que você está com dificuldade nisso, você quer um conselho, você quer conversar, você quer falar sobre isso. A pessoa, não quero, então siga em paz. Mas se eu for o chefe, você chega para a pessoa com carinho, né, com educação. Mas, ó, fulano, o que você está fazendo está errado. A empresa está precisando disso, você está fazendo aquilo. Ou você se ajusta ou sai. Então, a conversa é como a forma como nós nos comunicamos. E Joana continua.
Faz aquilo que está ao seu alcance. Faz o que seja melhor para aquela situação. Às vezes tem aquela disputa. Esses dias eu estava conversando com um amigo, ele pensava de um modo e eu tentando puxar ele. Daqui a pouquinho você parece que tudo é culpa minha. Você está me dizendo que eu estou todo errado, é isso? Aí eu fiquei assim, é verdade. Verdade. E a gente vai conversando com as pessoas, agarrados na nossa verdade, agarrados na nossa opinião, agarrados na nossa convicção. E quando a gente vê, a gente está tomando pedrada de que não gostam dessa opinião, que não entendem essa opinião, e aplausos de outros que, eu concordo com você. Por isso que o mundo hoje tende a ficar em bolhas. Eu já falei, as bolhas das redes sociais, e agora nós estamos com as bolhas das amizades. Nós estamos trazendo perto de nós só aqueles que batem palma pra gente. Antigamente a gente era amigo de várias pessoas, não criticava, mas hoje não, hoje a gente está sendo muito seletivo. Aquela seleção que existe na rede social passou para a nossa vida. As pessoas estão cada vez com menos amigos. E a desculpa é sempre a mesma. Prefiro andar só do que mal acompanhado. Tá aí, joguei. Tá, o pessoal fala, tá aí, falei. Durma com um barulho desse. A pessoa está sendo arrogante, ignorante, a pessoa está sendo intolerante, a pessoa não está querendo discutir o campo das ideias, a pessoa não está querendo ver o ponto de vista de todos os lados. Aí quando a pessoa confronta com outras verdades, não que a sua não seja verdade, talvez seja, mas quando nós nos apegamos a uma determinada verdade, talvez a do outro, ela se torna o quê? Uma mentira. Olha o grupo, quando seccionou os católicos para os evangélicos, com ideias contrárias, não associativas. Aquele grupo rompeu porque havia ali um ponto de inflexão que não conseguia se mais ficar junto. E assim a gente vê quantas casas espíritas, pequenos grupos, começam a se amotinar. Eu acho que amotinar não é bem a palavra, mas a razão é a mesma. Mas pequenos grupos começam a ficar insatisfeitos e saem para montar novos núcleos com a sua verdade. Ao invés de, dentro do campo das ideias, sentar e debater, sentar e pensar. Seria muito bom se tudo fosse assim, né? E a Joana continua, né? Falando exatamente sobre isso. Seja membro desse grupo. Torne-se uma pessoa ativa dentro do grupo. Uma coisa muito fácil. As soluções fáceis são as melhores. O que é? O Dan, ele lá na direção da casa espírita, ele está sendo assim, está sendo assado, e começa a reclamar com o outro, o Dan é isso, o Dan é aquilo, o Dan não sei o que lá. Aí o outro, também. E começa a fazer aquela dissensão. E aquela insatisfação de, o Dan fez isso, o Dan fez aquilo, e o Dan tá assim, o Dan tá assado. Estou me usando como exemplo para que vocês não entendam de modo diferente. Qual dessas pessoas veio falar comigo? Qual dessas pessoas veio sentar e entender por que está sendo daquele modo? Estão errados? Não, tem a opinião deles. Mas erram
no sentido de não pertencer ao grupo. Não ao grupo espírita, não, mas aquele grupo de união, não sabe o quão maléfica é esse tipo de conversa, essas fofocas. Como é difícil a missão, né, dos bons espíritos nesse clima de separação. Então, cada um de nós, eu estou falando em relação à casa espírita, mas pode ser dentro da nossa família mesmo. É mais fácil falar que fulano é isso, ciclano é aquilo, do que tentar sentar e conversar com fulano, tentar dialogar com ciclano, mas ele não aceita. Então ele vai vivendo a vida dele, nós vamos vivendo a nossa. Mas sem embates, sem raiva. O importante é o nosso coração estar tranquilo. E a Joana, eu também tenho que encerrar, é o meu horário. E a Joana encerra, né? Se aquelas pessoas que vivem opinando, vivem dizendo o que é importante e nada fazem, a questão é essa, é o nada fazer. E o nada fazem, elas passassem a fazer alguma coisa, elas passassem a assumir responsabilidades, as coisas mudariam. E para muito melhor. Para muito melhor. Então, aquela angústia que existe dentro do trabalho, se a pessoa partisse para cima, para entender, partir para cima, gente, não é confronto, tá? Partir para cima é partir para cima do problema. Quero compreender o porquê. Chego à conclusão que a pessoa é assim, ela é complicada, é limitada, é não sei. Ok, então já sei como lidar com ela. Não posso cobrar dela, ou não posso esperar dela nada diferente disso. Quando nós saímos do campo das ideias e vamos para o campo do trabalho, lembra o que o apóstolo Paulo falou? A fé sem obras, ela é morta. Então não adianta ter só a sua ideia, não adianta ter só a sua visão, o seu pensamento, mas é no dia a dia que nós colocamos em funcionamento isso. Mas para mim dá certo. Então para os outros também vai dar. Negativo. Negativo, você está completamente errado. Cada um de nós temos uma proposta de vida. Que funciona para um, talvez não funcione para outro. Se fosse assim, todo mundo seriam professores, ou todo mundo seria médico, ou todo mundo seria uma coisa definida. Porque cada um ia ter seu objetivo, no seu pensamento, se tornar aquela coisa. Mas todos nós temos nossa opinião. E felizes são daqueles que conseguem guardar para si e trabalham na promoção da paz, da alegria e da boa vivência com os seus pares. E é isso que a Joana nos traz hoje. Guardar mais nossa opinião, guardar mais nossa convicção, guardar mais nossa intensidade e tratar as pessoas com compaixão, com misericórdia, entendendo que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua necessidade. Que Jesus abençoe a todos no início dessa semana, que seja uma semana maravilhosa, cheia de inspiração, de paz e de luz, que esses conflitos que estão agora no seu coração, imagina, amanhã vou ter que voltar a trabalhar, aquela criatura repugnante, que nós, às vezes, quando nós falamos isso, que vai estar lá me esperando. Pense sempre que ela tem os problemas dela, ela viveu de uma maneira diferente que a sua. Ela tem a opinião dela, ela tem o modo de vida dela, que talvez não seja o melhor modo de vida para você.
mas é o dela e a gente tem que aprender a respeitar esse modo dela. Eu respeito, desde que ela não me machuque, mas sempre vai machucar. Tem gente que não aguenta guardar só para si. Que não sejamos nós. Uma semana maravilhosa para todos, de muita paz, muita luz, muita reflexão e muita alegria e esperança no coração. Vamos à nossa prece. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por essa lição tão importante, que nós possamos nos aproximar, nos juntar com amigos, ouvir o próximo com carinho e compaixão. Senhor, já nesse momento vos dizemos que vai ser muito difícil. É muito difícil, Senhor, suportar aquela criatura terrível, suportar aquela família difícil, suportar aqueles irmãos intragáveis. Senhor, se pudéssemos ouvir sua voz, que exatamente nos diria: meu amado filho, você também não é uma pessoa fácil de se viver. Você também não é uma pessoa que tem todos os atributos bons da vida. Aprende no seu coração que tudo que está em volta, todos esses que estão junto conosco, fazem parte de um complexo tão profundo e tão amoroso que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Que possamos guardar essas lições conosco, que possamos ter a fé acima de tudo, que termos a esperança, a certeza e a confiança de que tudo será melhor. Os irmãos tenham uma semana maravilhosa, uma semana de paz e de luz. Que assim seja, e graças a Deus.